Olá, eu sou o professor Fábio e hoje eu convido a você a trabalhar um conteúdo muito importante que vai ser fundamento para vários outros que vão vir relacionados à geometria. Hoje nós vamos trabalhar com os polígonos semelhantes. Lembrando, se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva para conhecer um pouco do trabalho, beleza? Vem comigo. Primeiro vamos entender um pouco sobre semelhança de figuras. Tranquilo? É bem simples você ter esse entendimento. Figuras semelhantes ou figuras congruentes são aquelas que têm a mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho. Eu falo que uma figura é semelhante a uma outra quando ela tem as mesmas características, porém, pode acontecer situações que elas não têm o mesmo tamanho. Por exemplo, quando a gente projeta em uma tela um certo slide, a projeção desse slide na tela é uma figura semelhante daquela que está ali no slide. Ela tem o mesmo formato, porém o tamanho é diferente. Beleza? Observe essa figura que eu tenho aqui apresentar para vocês. Desenho bem conhecido aí de vocês, né? No caso aqui, só de mostrar você já sabe quem é, né? O nome dele, no caso é o Relâmpago McQueen. E se a gente observar esse desenho e fazer uma comparação entre esse outro desenho, você observa o quê? Eles são o quê? Semelhantes, porém, tamanhos diferentes. E se eu fazer uma comparação com esse outro desenho também, eu observo essa semelhança, porém, se você observar, as três figuras têm tamanhos diferentes, correto? Então, a semelhança pode ter as características. Eu posso ter figuras parecidas, porém com tamanhos diferentes. Isso é um pouco sobre semelhança. Mas vamos naquilo que nos interessa, que no caso é os polígonos semelhantes. Tranquilo? Vamos relembrar o que é um polígono, correto? Polígonos são regiões planas fechadas, constituídas de lados, vértices e ângulos. Dizemos que dois polígonos são semelhantes quando possuem o mesmo número de lados e se adequam às seguintes condições. Primeira condição, os ângulos têm que ser iguais. No caso, segunda condição, os lados correspondentes proporcionais. Terceira condição, possuem razão de semelhança igual entre dois lados correspondentes. Veja bem, lembra de polígono? Polígono é toda figura plana, fechada, né? Ela tem que ser fechada e formada por segmentos. Lembrando que os polígonos, eu tenho duas formas de polígono, o convexo e o não convexo. O convexo, por exemplo, seria um quadrado, o não convexo, uma estrela. Por que eu caracterizo ele como convexo e não convexo? Por exemplo, se eu pego o quadrado e marco dois pontos dentro daquele quadrado, se eu ligar aqueles dois pontos formando um segmento, esse segmento formado ele não sai para fora da figura, correto? Se eu pegar, por exemplo, uma estrela e ligar dois pontos ali nas pontas dela, ali, bem na pontinha dela ali, e fazer uma ligação desses dois pontos, formando um segmento, se a gente observar, esse segmento ele vai para fora da figura. No caso, ele é considerado um polígono não convexo. E quando relacionamos esses polígonos com as figuras semelhantes, eu tenho que observar essas três características aqui apresentadas. Beleza? Vamos ver um pouco mais sobre o assunto para você entender quando dois polígonos são semelhantes. Beleza, vamos observar os quadriláteros ABCD e outro quadrilátero é FGH. Lembrando que um quadrilátero é aquela figura formada por quatro lados, correto? Então tem aqui essas figuras, no caso a figura ABCD e a figura FGH, correto? Para duas figuras serem semelhantes, você tem que observar alguns casos. No caso, os ângulos correspondentes têm que ser igual. No caso, o ângulo que você observa tem que ser igual. E os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Correto? Se a gente observa essa figura, aparentemente ela é igual. Mas só que tem que verificar esses dois casos. Beleza? Então vamos verificar no próximo slide se essa figura aqui, no caso, esses dois quadriláteros são semelhantes. Novamente temos nosso exemplo aí, né? São os dois quadriláteros, ABCD e GHE,
GHEF. Então, os dois quadriláteros estão aí com as mesmas características do exemplo apresentado anteriormente. Vamos observar. Para ser semelhante, tem que ter os ângulos correspondentes iguais e os lados correspondentes têm que ser o quê? Proporcionais. Vamos observar essas duas características. Se a gente observar o ângulo H e o ângulo B, eles são iguais, correto? Olha aqui, veja bem. O ângulo H está aqui. Quantos graus tem esse ângulo aqui? Você já estudou lá no 8º ano que uma figura que tem essa quina aqui, ela tem 90 graus. Logo, o ângulo H é 90 graus. E se a gente observa também na outra figura, esse ângulo B também é 90 graus. Beleza, o primeiro ângulo bateu. Ó, vamos observar agora o ângulo C e o E. Ó, ângulo C, ângulo E. Observe. Olha a quininha aqui. Quantos graus tem essa quininha? 90. Observe essa aqui também. Também é 90. Logo, o ângulo C e o ângulo E também são iguais ou são correspondentes ou são congruentes. Vamos observar o ângulo A e o ângulo G. O ângulo A está aqui, o ângulo G está aqui. Observe que eles têm os mesmos valores, no caso 50 graus. Logo, eles são iguais e, consequentemente, o ângulo D e o ângulo F está aqui, ele não possui valor, mas como esses três outros já são iguais, consequentemente, o ângulo D e o ângulo F vai também ser igual, porque se você soma esses quatro ângulos, no caso a figura é um quadrilátero, ela precisa ter quantos graus? 360. Se você somar aqui, o que faltar é o ângulo que está faltando aqui, beleza? Agora vamos observar sobre a correspondência entre os lados. O que vinha a ser isso? Por exemplo, tá vendo o lado AB? Ele está para esse lado aqui, correto? Se você observar, a figura ela está na mesma organização, né? Ela é organizada da mesma forma. Então, esse lado está para este lado aqui tá para esse 2 aqui, correto? E vamos ver, ele tem que ser o quê? Proporcionais. Se eu pegar os lados correspondentes, tem que ser proporcional. Proporcional é o quê? Quando bate o mesmo valor. Por exemplo, se eu pegar o 4 e dividir por 2, dá quanto? 2. Se eu pegar esse 4 e dividir por 2, também dá o quê? 2. Logo, acontece de ter esses valores semelhantes, logo eles são proporcionais. Lembra do teorema de Tales? Beleza? Então, observa que se a gente fazer essa relação entre todos os segmentos, por exemplo, o AB com o HG, tá aqui. Então, 4 dividido por 2 dá quanto? 2. Se a gente pegar o BC está aqui, com HE, que é aqui também, fazer a divisão. 4 dividido por 2 dá quanto? 2. Se a gente fazer outra relação aqui, CD está onde? Está aqui, ó, correto? Pegando o EF. Se eu fazer a divisão de 1 por 0,5, também dá 2. E o outro caso é o DA, que é aqui, ó. DA é quanto? 5. E o outro é o FH, que é o FH é 2,5. Se eu dividir 5 dividido por 2,5, também dá o valor 2. Logo, como esses 4 valores são correspondentes, a minha figura é proporcional. Eu logo digo que o AB e HG é igual ao BC, HE, que é igual ao CD, EH, EF, o DA, FG, como todos são iguais, a figura corresponde a ser uma figura proporcionais. Foi verificado esses dois critérios de figuras com ângulos congruentes, iguais, né? E os lados correspondentes proporcional, logo a nossa figura é semelhante. Tranquilo? Observe esse símbolo aqui, ó. Toda vez que você tiver duas figuras e esse símbolo entre elas, ele está falando que eles são semelhantes, tá? Então, o tiozinho na matemática significa semelhante, correto? Bem simples. Caso você não entendeu quando as figuras são semelhantes, volta novamente esse slide para você entender, refaz o estudo dessa parte para você entender quando a figura é semelhante. Caso entendeu, deixa a sua dúvida aí para a gente.
Vamos estudar um pouco agora sobre razão de semelhança, o que vem ser essa razão de semelhança e como fazer para encontrar essa razão de semelhança, beleza? Veja bem, a gente vai observar essas duas figuras, no caso, a figura 4, que é essa menor aqui, e essa figura 4, ela é semelhante à figura 3, é isso que está falando aqui, beleza? Ó, se a gente observa, a figura maior, que no caso é a figura 3, você conhece os lados dela aqui, correto? Ó, 6 centímetros, 9 centímetros. Porém, na figura menor, você não conhece esses valores. Ó. Eu tenho esse valor que é o 4, e esse valor aqui, ó, eu não conheço ele. No caso, esse valor corresponde a quem? Ao comprimento da figura. Quando você tem figuras que aparentemente são semelhantes e você quer encontrar um certo valor, você trabalha com essas razões de semelhança. O que vem a ser essa razão de semelhança? Essa razão de semelhança vai ser uma divisão que você aplica entre os lados que são correspondentes, aqueles lados que estão na mesma região. Por exemplo, esse valor 6, ele está para qual valor na outra figura? Ele está para o valor 4. Logo, como eu conheço esses dois valores, eu posso aplicar uma divisão entre eles. Correto? Por exemplo, se eu fazer a divisão do 6 pelo 4, eu encontro o valor 1,5. Esse 1,5 é a minha razão de semelhança. Essa razão de semelhança que você tem em alguma certa figura, ela vai dar suporte para você encontrar outra coisa que esteja contido na figura como variável. No caso aqui, eu quero encontrar qual é o comprimento dessa figura menor. Então, nós vamos utilizar essa razão de semelhança que encontramos. Beleza? Veja bem, como nós definimos que a razão de semelhança entre essas duas figuras é 1,5, nós podemos utilizar essa razão de semelhança para encontrarmos algum valor desconhecido em uma certa figura. No caso, nós queremos encontrar qual é o comprimento da figura 4. Beleza? Para me encontrar esse comprimento x, vamos dizer assim, eu posso utilizar a proporção. Correto? Lembra de proporção? Lá do Teorema de Tales, quando eu pego duas razões e igualo elas, eu tenho essa proporção. No caso aqui, a gente observou sobre figura semelhante que os lados, para ser semelhantes, os lados correspondentes têm que ser igual. Por exemplo, se eu pegar, no caso, a primeira fração foi 6 sobre 4, e montar uma proporção com o lado 9 sobre x, eu consigo encontrar o valor desse x, correto? Utilizando o Teorema de Tales. Veja bem, se eu pegar o 9, que corresponde ao valor x, isso lembrando que eu tenho que seguir a ordem. Como a minha primeira proporção é dada sobre, no caso a minha primeira razão é dada sobre 6 sobre 4, eu também vou montar outra razão envolvendo 9 sobre x. Então, esse 9 sobre x é igual a quanto? 1,5. Logo, fazendo a multiplicação cruzada, né, no caso o x multiplicando 1,5, eu encontro isso aqui, ó. 1,5 vezes x dá 1,5x, que é igual a 9. Isolando a variável x, eu tenho que 9 dividido por 1,5. Logo, ao aplicar essa divisão, eu encontro o valor 6. No caso, o valor que corresponde a x é 6. Se você pegar, dividir 9 por, no caso, 6, que no caso é o x, você encontra também 1,5. Essa razão de proporção ela vai te auxiliar para encontrar certos elementos de duas figuras semelhantes. Lembrando que para ser semelhante, ela precisa ter o quê? Ângulos iguais, correspondentes, e também lados proporcionais, lados observados proporcionais. Vamos dar continuidade para você entender outros elementos envolvendo as razões de semelhança. No caso, ou seja, o comprimento da figura 4 é 6 centímetros. Veja bem, essa relação entre as razões também pode ser aplicada com os perímetros. Lembra que o perímetro é o quê? Perímetro é a soma de todos os lados da figura. No caso aqui, a figura que nós temos, vou pegar como exemplo a figura ABCD e a EFG, que é a figura anterior que nós tínhamos.
Então tá aqui a figura. Se eu pegar a primeira figura e calcular o perímetro dela, eu somar esses lados aqui, 4, mais 4, mais 5, mais 1, eu vou encontrar, no caso, o valor 14. Tá vendo? Eu peguei os valores aqui, ó. 4, mais 1, mais 5. Somando esses 4 valores, eu tenho o perímetro, logo o perímetro dessa figura é 14. Eu quero fazer isso também na outra figura, correto? Fazendo essa soma, eu vou encontrar o valor 7. Veja bem. Vamos calcular a razão desses perímetros entre os valores 14 e o valor 7. Lembrando que uma razão é uma fração, uma divisão. Eu vou dividir o valor 14 por 7. Quando eu faço essa divisão, eu encontro o valor 2. Observe que eu estou pegando o perímetro da figura ABCD e dividindo pelo perímetro da figura EFGH, encontrando o valor 2. Essa é a minha razão de proporção entre o perímetro. Ao aplicarmos a razão entre os perímetros da figura, encontramos esse valor 2, se você seguir o mesmo critério para todos os lados da figura, você também vai encontrar esse mesmo valor. Lembrando que, se eu peguei da primeira para a segunda, eu também tenho que pegar nas outras partes da figura o mesmo jeito, da primeira para a segunda. Tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui, 4 dividido por 2 dá quanto? 2. Se eu pegar 4 dividido por 2 dá quanto? 2. Se eu pegar 1 dividido por 0,5 dá quanto? 2. Observe que acontece isso. Quando acontece de você montar duas figuras que são semelhantes, eu pego o perímetro dela e faço a divisão dele, e eu vou sempre encontrar o mesmo valor que se eu pegasse qualquer lado da minha figura. Isso é dizer que as figuras são semelhantes, correto? Quando a figura é semelhante, isso ocorre. Eu pego o perímetro, aplico a divisão e eu posso observar a razão entre os segmentos que formam essa figura vai ser o mesmo resultado. É o que acontece aqui, ó. Se você pegar essa razão que a gente encontrou, que é 2, que eu estou dividindo 14 sobre 7, que é o perímetro da primeira com o perímetro da segunda, por exemplo, se eu pegar o lado AB, fazer a divisão pelo lado GH, 4 dividido por 2 dá 2. Isso vai bater em toda a figura. Qualquer lado que eu pego de figuras semelhantes, beleza? Acontece um certo valor, se você pega o perímetro dela e aplica também essa divisão na mesma ordem, os valores são semelhantes. Isso é uma razão de semelhança entre os perímetros. Tranquilo? Vamos trabalhar as razões de semelhança envolvendo também as áreas de uma figura qualquer. Tem duas figuras que eu vou apresentar para vocês, no caso são dois quadriláteros, né? Lembrando que o quadrilátero é uma figura formada por 4 lados, no caso A, B, C, D, e outra figura o EFGH. Observe que essas duas figuras aparentemente são semelhantes. Vamos verificar se elas são semelhantes. A primeira figura tem 4 lados, a segunda figura tem 4 lados. Beleza, são parecidas, né? Tem que ter uma certa aparência. E se a gente observar, aqui eu tenho um quadrado, correto? Ó, aqui é 2, então aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Essa figura tem o número 4 aqui, então eu tenho 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Logo é um quadrado. Se eu quero relacionar a área, eu tenho que lembrar qual é a área do quadrado. A área do quadrado é o quê? L é o quadrado, é pegar o lado e elevar a um expoente 2. Por exemplo, se eu pego 2 elevado a 2, 2 ao quadrado é 4. Então, a área da primeira figura é 4. A segunda figura eu faço a mesma forma aplicando com ela. Ó. 4 ao quadrado é quanto? É 4 vezes 4, 16. A área da minha primeira figura é 4, a área da minha segunda figura é 16. Correto? Estou observando em relação com a área. Essas figuras são semelhantes? Aparentemente sim. Vamos verificar? Para ser semelhante, os ângulos têm que ser iguais, correto? Então veja bem, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D é semelhante ao ângulo E, F, G e H. Todos são 90 graus. Beleza, o primeiro critério está feito. E, por exemplo, se eu pegar e aplicar a divisão entre os lados, e essas divisões forem correspondentes com os outros lados, a figura é semelhante. Por exemplo, como aqui ó, eu tenho um valor 4 aqui, correto? A figura é um quadrado. Aqui eu tenho um valor 2, então aqui também é 2. Se eu pegar e dividir aqui, ó, 4 dividido para 2 dá quanto? 2. E se a gente observar e fazer essa mesma divisão com esse lado, que é 4
dividido para 2, também eu encontro 2. Logo, a razão entre os lados são o quê? Proporcionais. Então, essas duas figuras minhas são iguais. Agora, vamos tratar essa proporção, essa razão de semelhança entre elas com a área da figura. Eu tenho a área da primeira, que é 4, e a área da segunda, que é 16. Se eu aplicar uma razão entre a área da primeira com a segunda, eu encontro o valor 4 sobre 16. Logo, ao simplificar, e aqui tem jeito de simplificar, eu encontro o valor 1/4. Beleza? Agora vamos trazer uma relação dessa área com a razão entre os lados. Se eu aplicar também, por exemplo, sempre estou pegando a mesma ordem, não posso mudar a ordem, eu pegando esse lado aqui com esse. Se eu fizer uma divisão aqui, ó, 2 dividido por 4, eu encontro também 1 sobre 2. Qual que é a relação que você tem entre a relação envolvendo o lado e a relação envolvendo a área? Observe. Qual a diferença? O que está acontecendo aqui? Observe que se você pegar, ó, a razão de semelhança dos lados e elevar ao quadrado, você não vai ter aqui, ó, 1/4, porque 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Tá vendo a relação que acontece? Se você observar, quando você tem figuras semelhantes, se você pegar a razão dos seus lados correspondentes e elevar ao quadrado, você vai ter o mesmo valor de que estiver fazendo isso com a área da figura. Tá vendo? Observe a relação entre as razões. Conclui-se que a razão entre as áreas das figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão entre os lados. É isso que eu estou falando para você. Se você pegar, calcular a área de uma certa figura, calcular a área de uma outra certa figura e aplicar uma divisão entre elas, você vai encontrar um certo valor. Se você fazer isso também com o lado, lembrando que eu tenho que seguir a mesma ordem que eu trabalhei com a área, e fazer essa divisão de um certo lado. O valor que você encontrar, se você elevar ele ao quadrado, você vai encontrar a razão que foi gerada pela área. Isso é razão de semelhança envolvendo a área. Tanto a área como o perímetro vai dar suporte para você envolvendo semelhança em alguns exercícios. Posteriormente, eu irei postar para vocês a segunda parte dessa aula, para a gente dar continuidade, para a gente trabalhar alguns exercícios mais aplicados, beleza? Porque agora eu tenho recursos limitados, né? Mas posteriormente eu irei fazer essa aula para a gente desenvolver esse tema melhor. Convido você a participar comigo dessa aula e eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Vem comigo!